Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Recado dado, vamos passar então ao nosso Que Palavra. Já quero agradecer mais uma vez a sua presença através das redes sociais. Quero te desafiar a compartilhar, a se inscrever no nosso canal, a marcar as pessoas que você acha que podem gostar da temática e da proposta do Que Palavra. Quero começar saudando os pastores, pastora Mauri, pastor Juliano, e começando com a seguinte notícia. A primeira notícia diz o seguinte: governo de Nova York autoriza casamento por videoconferência. Pergunta é: e a noite de núpcias? Pode ser por videoconferência? Vai ter que ser virtual também, né? Quer dizer, não sei aí, né, se o que é por que os noivos teriam que estar em videoconferência, né? Ou seja, o casal pode se encontrar, não tem problema, o Covid, o casal pode se encontrar, vai ser feliz junto lá, não estressa com isso não, né? Isso aí é o absurdo do absurdo. O casal não pode se juntar por causa do corona, né? Não é isso. Não pode ter uma festa de casamento grande com todo mundo, né? Ou seja, pode fazer um casamento, os dois juntos, e os convidados podem participar virtualmente. Aí sim, mas não precisa de juiz autorizar isso, né? Aproveitando, pastor, que palavra o Senhor tem aos nossos noivos que estão com casamento marcado, buffet, local, tudo reservado, tudo sonhado para o tão especial dia? O que eu diria para esses casais tem duas opções: adiar, nada, né, ninguém morre por causa disso, tem que renegociar com toda essa estrutura. Isso que aconteceu, está acontecendo, transtornou toda a agenda, né, várias questões, mas se a data é significativa e vocês estão seguros, tem que aguardar, né, se o casamento está muito mais próximo agora, ainda proibido aí os ajuntamentos, pode-se fazer uma cerimônia mais simples, poucas pessoas, família, ou faz um casamento sem cerimônia, chama o pastor com máscara e gel, álcool em gel na mão, dá a bênção, sacramento, casamento e faz festa depois, mas não estressam não. E uma coisa, assim, colaborando, porque esse tema é muito, muito importante, né? Esta fase que nós estamos vivendo, ela tem nos feito refletir sobre muitos valores, né? E valores que às vezes nós assumimos como algo bom, algo importante, mas que nem são tão importantes assim do ponto de vista bíblico, não é? Então, por exemplo, na questão do casamento, pastor Léo, eu vejo que, e pastora Mauri, eu vejo que a gente vive muito essa questão da romantização a partir de um ideal hollywoodiano do casamento, né? E aí as pessoas pensam assim: eu só vou ter um casamento feliz se eu tiver uma cerimônia maravilhosa. E cada vez mais você vê uma indústria vendendo esse sonho para as pessoas, né? Então, talvez casais que vão para uma linha de não, nós vamos manter a data, quanto mais simples eles fizerem isto, melhor será. Isso que a pastora Mauri falou. Às vezes o pastor, a família e o casal, ou o pastor e o casal, a importância está não na festa e não naquele sonho maravilhoso, né? Eu fico pensando, né? Você imagina se um dia você prepara todo um casamento desses pomposos que a turma faz hoje e falta o fotógrafo, né? E falta quem vai filmar, quer dizer, aquilo, ou falta quem iria cozinhar, né? Então as pessoas colocam uma expectativa muito grande nisso. E talvez essa época fosse uma boa época para a turma entender que menos é mais e que o valor do casamento está em outro lugar, né, pastora Mauri? É tempo de rever valores, né? De dar importância ao que realmente tem importância, né? Então nem manter essa supervalorização de coisas supérfluas, as quais se estava valorizando muito até então. E também não há essa neurose toda das pessoas, né? Que parece que eu vi um vídeo que veiculou bastante na internet esses tempos atrás, um casal que se conheceu pela internet. Aí o rapaz via a moça da sacada e conversavam pela internet, resolveram marcar um encontro. O sujeito foi dentro de uma bolha. Ele foi encontrar com a moça dentro de uma bolha. Ou seja, também não é isso.
O corona não é isso, ou seja, é manter a distância, é evitar pegar na mão, é higienizar, se for o caso, né, usar a máscara, mas não significa que pisou na calçada, tem corona chovendo no ar, ou seja, as pessoas também assim vão ficar neuróticas com o que nós estamos vivendo. É um quadro, um cenário delicado, mas que o corona não vai embora daqui 2 meses, ele não vai embora daqui 3 meses, ele estará aí no cenário. Nós temos que aprender a conviver com ele e se proteger dele. Então é isso que nós temos que adaptar e seguir adiante, viver a vida, né, com os cuidados e de forma segura. Segunda notícia é também uma pergunta. Diz assim: o tempo está passando mais rápido? Não, o tempo não passa mais rápido, né? O estilo de vida é que gera a sensação de que a vida passa mais rápido. Passe um mês numa fazenda, você vai ver que a vida não está no mesmo ritmo. Vai para o hotel fazenda ficar um mês, você vai começar a perceber que o dia ficou comprido, né? Então, na verdade, o nosso estilo de vida é muito mais sobrecarregado do que o estilo de vida de alguns anos atrás. Nossa agenda é muito mais sobrecarregada do que alguns anos atrás. Imagine uma família que há 50 anos atrás trabalhava até 6 horas da tarde, chegava em casa, tomava um banho e jantava. O que tinha para fazer? Conversar perto do fogão a lenha. Hoje nós temos filme para ver, série para assistir, rede social para responder e faculdade depois do trabalho. Ou seja, o estilo de vida é que é sobrecarregado de atividades, aí não dá tempo de fazer tudo o que temos que fazer no dia e vivemos a sensação de dias mais curtos. Mas a contagem de tempo é a mesma, o tempo que o Sol leva para fazer seu movimento é o mesmo, que a Terra leva para fazer seu movimento é o mesmo, o tempo da Lua é o mesmo, o tempo da estrela, ou seja, tudo se move na mesma velocidade. Isso. Vamos para a terceira notícia então. Vocês, irmãos, estão vendo que eu estou acelerando aqui porque nós temos bastante perguntas e eu quero dedicar o maior espaço do programa de hoje para essas perguntas de vocês. A terceira notícia que nós iremos passar aqui é a seguinte: casos de possessão demoníaca estão ficando mais sombrios, diz exorcista. Pastores, como acontece uma possessão? Aquilo que acontece em algumas igrejas é teatro ou realidade? O cristão pode ser possesso? Não, o cristão não pode ficar possesso de maneira alguma, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. A possessão demoníaca também não fica mais sombria. O demônio é o demônio desde sempre, né? Então, é mais sombrio ou menos sombrio, e quem está dizendo é um exorcista católico. Então, existe uma doutrina católica sobre o exorcismo que também é muito sombria, se pudesse assim. A doutrina católica sobre o exorcismo é que é sombria. A possessão demoníaca, pastor Léo, ela se dá como a Bíblia relata que acontece, né? As pessoas são possessas por um espírito demoníaco que toma ali o seu corpo e as suas atitudes e a sua consciência e age o demônio age a partir da sua proposta para aquela pessoa. Foi assim com o gadareno, lembra? Quando Jesus encontra o gadareno, em que estado que ele encontra, e tantos outros casos narrados no Novo Testamento sobre possessão demoníaca, né? Então é assim, esse é um assunto pouco falado em algumas igrejas e muito falado em outras igrejas. Existem casos de falso endemoniamento em igrejas neopentecostais? Eu já li notícias que sim, né? Que existem casos de teatro, de gente que finge aquilo lá. Existem casos em que a pessoa teve um ataque de histeria, ou uma síndrome de pânico, ou um ataque de nervosismo, e aquilo não é possessão demoníaca também, e nós vivemos, eu corrigiria essa notícia, nós vivemos nos últimos 30 anos um agravamento das doenças psicológicas, né? Então você tem hoje, por conta dessa
hiperinformação e desse mundo acelerado que nós vivemos, e deste consumismo exacerbado, desse estilo de vida que a sociedade adotou para si, uma exacerbação das doenças psicológicas, né? E nesse sentido, muitas coisas podem ser confundidas entre algo que é psicológico ou algo que é espiritual. Nem todo caso de possessão demoníaca é um caso escandaloso, né? Por exemplo, quando você lê o relato da última ceia de Jesus, como é que Judas traiu Jesus? A palavra do Senhor diz que o diabo entrou em Judas e ele saiu em silêncio para trair Jesus. Né? Judas não caiu no chão, estribuchando, gritando, mudando a voz, virando a cabeça, vomitando, virando o olho, tipo o filme do Exorcista. Ele não fez nada disso. Ele estava possesso pelo diabo e ele saiu em silêncio e foi trair Jesus. Eu acredito que tem muita gente que age sobre a influência de Satanás e que não manifesta nada assim como nós conhecemos, apenas o discernimento de Deus, a presença de Jesus, o poder do Senhor vai discernir aquela situação. Então é um assunto muito profundo, né? Eu já vivi vários casos como esse como pastor e das mais diversas formas que você possa imaginar, né? É verdade, eu acredito que eu não ouvi falar mais até hoje, né, de um caso mais grave do que esse, citado aqui pelo pastor do Gadareno. Eu acho que não vai ter um outro caso igual aquele da história, né? Se existe um caso sombrio, foi aquele, né? O cidadão está possesso por uma legião, é uma situação assim, Jesus disse àqueles demônios, sai, e o demônio não saiu. Né? Jesus está ali dizendo, o demônio fala que tenho eu, filho do Deus Altíssimo, vieste perder-nos antes do tempo, e o texto fala, porque Jesus dissera, espírito imundo sai dele. E Jesus, é o único caso que Jesus pergunta o nome, e nem tem um nome. A resposta é uma quantidade, é uma legião. Então, o caso daquele moço é uma possessão sombria, e aliás, não sei se, eu brinco às vezes expondo a narrativa daquela mulher que fala com Jesus, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Toda vez que expõe esse texto, eu brinco dizendo, será que tem alguma possessão que não é terrível? Tem alguma possessão mais serena, mais dócil? Não tem. Ou seja, o demônio é sombrio, o demônio é terrível, e uma pessoa possessa é uma coisa terrível. Não é tão barata, não é essas coisinhas de sujeito ficar ali, né, fazendo certas ceninhas, tal. Uma possessão é algo sombrio, terrível, complicado. Não é muita coisa que nós temos por aí, é histeria, ou é confusão de problemas psicológicos, psiquiátricos, com possessão demoníaca. Não é essa coisa tão barata que a gente vê, as pessoas estão possessas, daqui a pouco está rindo, está batendo um papo, cumprimentando, aí no outro culto fica possesso de novo, aí no outro possesso de novo, no outro possesso de novo, e o obreiro fica possesso. Eu conheci um cidadão que era obreiro de uma determinada igreja e ficava possesso no culto também. Quer dizer, tinha dia que ele expulsava e tinha dia que ele recebia a expulsão. Tinha dia que ele exorcizava, tinha dia que ele recebia exorcismo. Ou seja, não, isso é banalização de uma coisa muito séria, que é a ação de Satanás no mundo. Assistir filmes de terror facilita, torna a pessoa mais suscetível a uma opressão, a alguma atuação demoníaca? É pecado assistir filmes de terror? Não, eu não trataria assim nessa esfera do é ou não é pecado, mas eu perguntaria assim, é inteligente assistir filme de terror? A minha pergunta é, filme de terror é inteligente? Não. Vou confessar aqui. Até ali por volta dos meus 26, 27 anos, eu era fã de filme de terror. Só que eu gostava de assistir para rir, eu achava comédia. Eu achava filme de terror mais divertido do que comédia. Então, quando eu queria rir um pouco, eu assistia um filme de terror. E um dia eu assisti um dos filmes lá do Fred Krueger. Quando eu terminei o filme é tão idiota que eu falei, nunca mais eu assisto essa porcaria. Que idiotice isso, eu não conseguia, eu gostava de rir das coisas ridículas que aconteciam, mas depois eu percebi que era perda de tempo.
Então disse, não vou assistir mais essas coisas, porque é perda de tempo, dá para ler uma outra coisa, vou assistir um filme mais inteligente no mesmo horário, ouvir uma música boa, bater um papo bom, fazer uma visita, sei lá. Tem muita coisa mais útil do que isso. Agora, pessoas que são suscetíveis emocionalmente, psicologicamente, elas não deveriam jamais assistir umas coisas assim. Por quê? Porque todos esses filmes vendem uma doutrina errada, que é a força do sobrenatural, e não existe Deus. Sempre você tem um espírito, um demônio. A maioria dos filmes são em linguagem animista, são mensagens animistas, são mensagens espiritualistas ou espíritas, com ideia de reencarnação, com ideias de maldição, de feitiçaria, de religiões animistas, xamanistas, coisas assim. E elas apresentam o mundo espiritual como um poder muito grande e as pessoas totalmente vulneráveis. Vários filmes de terror, esses, por exemplo, do Jason, do Fred Krueger, o mal nunca é vencido, O sujeito morre, mas daqui a pouco termina o filme, sobe as letrinhas. Quando termina as letrinhas, o bicho abre o olho lá de novo. O bicho está dando uma risada lá novamente. Ou seja, que mensagem ele está passando? Que Satanás é poderoso, que o espírito é poderoso, que o maligno é poderoso. Ele está passando a mensagem do terror, do sombrio, da fraqueza humana, do poder sobrenatural do mundo espiritual sobre o ser humano. Ele não traz uma mensagem verdadeira. O que nós temos que fazer é entender corretamente a Bíblia. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está em mim do que o diabo que está no mundo. Essa é a mensagem verdadeira. Se aparecesse o Fred Krueger na frente, ela repreender em nome de Jesus que o bicho sumia. Eu acredito que tem, assim, aquele filme O Sexto Sentido, que foi feito pelo Bruce Willis. Quando você entende que ele está morto, você revê as cenas do filme numa visão, numa doutrina totalmente espírita. Então, estes filmes, eles estão a serviço de uma doutrina que não é a doutrina de Deus. Então, quando você olha para o gênero filme de terror, geralmente ele está pregando o quê? Bruxaria, ocultismo, espiritismo, e ele vai desta forma disseminando esta doutrina na mente das pessoas. Quando um crente vê um filme desse, ele pode também ser, claro, influenciado por aquilo e vai ficar com medo. E tem gente que fica com medo de filme de terror. E tem gente que fica impressionado. Por quê? Porque a cena, a música, o susto, o suspense, eles vão gerando impressões na alma da pessoa. Tem muitas pessoas que têm medo de espíritos, que têm medo de fantasma, que têm medo dessas assombrações, e eu fico perguntando, de onde vem esta memória? Antigamente, pastor Leonardo, isso vinha das histórias que eram contadas. Então eu fui criado no interior do Paraná, minha família tinha um péssimo costume de ficar contando história de lobisomem, de mula sem cabeça, do saci pererê, ficava contando aquilo para as crianças, os molequinhos, que nem eu, ficava tudo apavorado. Eu tive medo de lobisomem muito tempo, até eu descobri que aquele negócio era mentira. E a minha tia falava assim, não sei se é verdade, se não é do lobisomem, mas um dia veio um homem aqui em casa e ele coçou a cabeça com o pé aqui, assim, eu acho que ele era um lobisomem. E eu ficava apavorado com aquilo, e as novelas da televisão falavam daquilo. Hoje em dia, você não tem mais essa cultura nas famílias, mas você tem essa cultura nas séries do Netflix, você tem essa cultura no cinema. Então, usando uma linguagem, assim, não é inteligente, como o pastor Mauro diz, não é saudável. Tem tantas outras coisas que você pode preencher o seu tempo, Bênção. Vamos avançar então para o ping-pong. Agora é um monte de perguntas, se preparem. Primeira pergunta, Elzira. A pergunta é assim, quando abençoamos alguém, fazemos isso no nosso nome? Por exemplo, eu te abençoo. Ou abençoamos em nome de Jesus? Que Jesus te abençoe. Qual é a maneira correta? Nós temos poder para abençoar alguém pelo nosso nome? Há uma expressão dos Salmos, nós vos abençoamos. Abençoar é falar bem.
Abençoar é dizer algo bom sobre esse alguém, é dizer uma verdade boa sobre a vida dele. Amaldiçoar é falar mal, assim como nós podemos amaldiçoar, nós podemos abençoar. Existem as duas coisas, né? Eu desejo o que é bom para você, o meu desejo é a minha palavra boa sobre meu filho, sobre as pessoas, e eu estou também desejando a bênção de Deus sobre ele, que Deus o visite, que Deus o fortaleça, que Deus fale do céu as coisas boas sobre ele. Então tem as duas bênçãos, a minha e a de Deus. A que completa e resolve tudo mesmo é a de Deus. A nossa é um reflexozinho da bênção do soberano. Legal. Igrejas conduzidas por pastores gays podem ser consideradas seitas? Igreja não é igreja, né? Então pode ser considerado seita ou qualquer outra coisa que não igreja, né? Porque a Bíblia não reconhece essa autoridade sacerdotal, né? De forma alguma. Das doutrinas pilares do que é igreja e do que não é igreja, tem a questão da unicidade de Deus, que é uma doutrina elementar, e uma outra doutrina elementar, além dos sacramentos administrados corretamente, né? Um dos elementos essenciais para uma igreja verdadeiramente cristã é que ela aceite a Bíblia como palavra de Deus. E a Bíblia proíbe esse tipo de prática. Se a igreja defende, ela é contra a Bíblia, não é igreja. Próxima pergunta da Lia Alves. Ela pergunta assim: o cristão pode ser hipnotizado? Complementando, o espiritismo e hipnose têm relação? Duas perguntas da Lia Alves. A hipnose é uma técnica, né? Na verdade, o que define quem pode e quem não pode ser hipnotizado não é se é cristão ou não é. O hipnotismo não é uma ação espiritual, é só uma técnica mesmo usada, e nem todo mundo é hipnotizável, né? É mais um tipo de pessoa que é sugestionável, que são mais passivas, elas podem ser manipuladas por hipnose, mas são duas coisas distintas, né? Hipnose e ação espiritual, ação de demônio, né? A hipnose é uma técnica mais usando ferramentas da psicologia. Possessão, o encantamento, aí tem a ver com uma ação, né, de uma mente espiritual sugestionando aquela mente. Poderíamos dizer, né, que a hipnose é a mente humana sugestionando a humana. E a possessão, a influência demoníaca é uma mente demoníaca influenciando e possuindo uma alma de uma outra pessoa, de uma pessoa. Ela também pergunta: qual o impacto poderá ser mais percebido na igreja quando o isolamento social terminar? Reavivar o desejo de estar congregado ou acomodar com a possibilidade do culto online? Então, nós fizemos é interessante essa pergunta, né? Nós fizemos uma enquete entre pastores, nós participamos de muitos grupos de pastores e fizemos uma enquete dizendo qual era a preocupação, 3 maiores preocupações dos pastores nesse tempo de crise. E é interessante, eu não esperava que fosse vir essa resposta. Uma das 3 respostas que mais apareceu foi o medo dos crentes se acomodarem diante desta crise, né? Então você tem 2 tendências aí pela frente, né? A tendência ruim é dos crentes entenderem assim: eu posso ser um web crente, né? Eu vou ser um crente online e eu vou daqui mesmo, eu posso... A gente precisa entender que esta hora, pastor Léo, é uma hora irregular. Nós vivemos um tempo de irregularidade. É um tempo totalmente diferente de qualquer outro tempo que a gente tenha enfrentado na história recente da nossa nação ou até mesmo do mundo, né? Então, qual é a expectativa? A expectativa saudável é que os crentes em Jesus estejam com saudade da comunhão e que, a partir do momento que for seguro a gente se reunir novamente, esta saudade ser expressa por um momento de grande comunhão, de grande júbilo, de grande festa, de grande avivamento. E mais, nós estamos hoje com um volume de pregação da palavra muito grande. Então o que nós temos imaginado é que Deus tem feito coisas através da internet que nós não temos ideia, né? E o nosso desejo é de ver os desdobramentos dessa obra de Deus a hora que esse tempo terminar, né? Então a grande expectativa é o contrário. A expectativa é que a gente tenha um grande avivamento, que a gente tenha não somente este
templo, mas as igrejas lotadas, de gente buscando ao Senhor, de gente querendo Deus, porque neste tempo de crise, nós vimos a nossa limitação, a nossa finitude, nos encontramos com um grave limite humano e descobrimos que apenas Deus pode nos dar o verdadeiro livramento e a verdadeira vida. Então, eu espero um tempo de grande avivamento depois desse período de afastamento. Bênção. Voltando na última pergunta sobre pastores homossexuais dirigirem uma igreja, ser uma seita. A Graziella, ela diz o seguinte: boa noite, pastores. Eu discordo, pois Deus não faz distinção de gêneros, e sim as igrejas que condenam os homossexuais. Não é uma questão... Deus faz distinção de gênero porque Deus criou homem e mulher. Se Deus criou homem e mulher, Ele faz distinção. Para Deus, homem é homem, ou mulher é mulher. As pessoas não... Homossexualidade não é um gênero sexual. Aí é um equívoco da nossa querida. Não existe esse gênero homossexual. Isso não é gênero. O que existe é macho e fêmea. E você tem uma mulher que tem um comportamento lésbico, um homem que tem um comportamento gay, mas isso não é um terceiro, quarto, quinto gênero sexual. E Deus tem aquilo que Ele estabeleceu. A questão para Deus, um pastor gay, vamos pensar, se eu fosse um pastor promíscuo sexualmente, e eu estou dirigindo a igreja, eu tenho 30 mulheres e sou pastor da igreja, eu me envolvo com uma ali, com outra aqui e tal, ela vai, vamos dizer assim, se a igreja diz que isso não é pecado, isso não seria deslegitimar a igreja como igreja? Com certeza sim. Uma das marcas da verdadeira igreja, segundo a reforma, é o exercício correto da disciplina. É quando a igreja diz que o pecado é pecado, quando a igreja trata pecado como pecado. Não interessa se é um gay, não interessa se é um heterossexual que não guarda também seu corpo da forma correta. O pastor é solteiro e fica com as menininhas, ou se ele é solteiro e fica com os meninos, ele é promíscuo, merece disciplina do Senhor. E se ele ainda atravessa essa fronteira da sexualidade, que mas ele casou com outro homem, é fiel para o homem, esse relacionamento sexual na Escritura é equivocado, e uma igreja verdadeira exerce disciplina. É o que falamos semana passada. A igreja de Corinto a cidade de Corinto tinha muitos homossexuais. Era comum isso lá, era louvado isso lá em Corinto. Só que os cristãos, quando Paulo vai falar da lista de pecados, ele diz: tais fostes alguns de vós outrora. Ou seja, a igreja é formada de ex-adúlteros, de ex-gays, a igreja é formada de ex-pedófilos, a igreja é formada de ex-ladrões, a igreja é formada de ex-fofoqueiros. Se não é ex, não é atual cristão verdadeiro. Legal. Lia Dias pergunta o seguinte: por que Pedro não foi morto? Em relação à sua palavra, pastor. Por causa da oração da casa da Dona Maria ou pelo plano de Deus? As duas coisas. O plano de Deus se realiza através da oração. Nós precisamos entender que na oração nós somos agentes de realização da vontade de Deus na terra. Quando Deus quer fazer algo, Ele usa seu povo para fazer. Eu costumo ilustrar isso com a história do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, Ana e Simeão oravam no templo. Pelo que eles oravam? Pela redenção de Israel, pela manifestação do Messias. E quando Ana viu Jesus, ela disse: é a resposta da minha oração. Quando Simeão viu Jesus, ergueu e disse: Senhor, eu posso morrer em paz, porque meus olhos já viram a redenção de Israel. A pergunta é: Jesus nasceu por causa do plano eterno de Deus ou nasceu por causa da resposta da oração de Ana e Simeão? As duas coisas. Jesus nasceu por causa do plano eterno de Deus, em fazer Jesus nascer através da oração de Ana e Simeão. Ou seja, Pedro foi salvo pelo plano eterno de Deus de fazer Pedro salvo através das orações da igreja de Deus, que nos quer usar para que o plano dele aconteça na terra. Orar é um privilégio antes que uma obrigação. E essa compreensão, pastor Léo, só me permite, está dentro da questão dos decretos de Deus, né? A compreensão correta da soberania de Deus é que vai me dar a compreensão correta da minha responsabilidade como crente, né? Porque não são coisas distintas.
né? A minha oração não briga com a soberania de Deus. A minha responsabilidade como cidadão, como crente, ela não entra em conflito com os decretos de Deus. Na verdade, essas duas coisas andam de mãos dadas, né? O que falta muitas vezes para a gente é uma correta compreensão da soberania de Deus. Se um crente acha que a oração dele muda Deus, ou que ele vai mover o braço de Deus, a tendência deste crente errar é muito grande. E se for um líder, a tendência de produzir uma heresia é muito maior ainda, né? Por isso que nós temos tanta teologia ruim. E por isso que nós temos muita gente que prega um evangelho falso, que engana as pessoas e que gera frustração na vida das pessoas. É por isso que a gente tem um contingente enorme de desigrejados e de gente que se frustrou com Deus, né? Por quê? Porque se deu certo, Deus é bom. Se não deu, a pessoa que não teve fé, que negócio é esse? Né? Onde é que está essa conta que não bate? Né? Se deu certo ou se deu errado, Deus é soberano. Se Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos orando, confiados na soberania de Deus. Agora, o decreto de Deus é imutável, né? Por que que Pedro foi preso, né, e não morto? Por que que Estevão foi morto e não foi salvo? Né? Por que que, enfim, por que que tantas outras coisas assim aconteceram no livro de Atos? Por que que a serpente picou o apóstolo Paulo e ele não morreu? Né? Por que que Paulo foi preso? Por que que o navio naufragou? Por que que foi para Roma? Por quê? Né? Plano eterno do Senhor. Né? E a gente vai, na nossa responsabilidade, dando glória a Deus, irmão, aprendendo a orar no meio dessa coisa que chama vida. Né? Aproveitando a sua resposta, pastor, a pergunta da Edneuza, ela pergunta o seguinte: se temos uma hora e dia para morrer, que já é determinado por Deus, as pessoas que morreram pelo coronavírus, também foi a hora e dia determinado por Deus? Não foi um acidente? Não foi algo fora do planejado? Não. A gente pode morrer de qualquer coisa, pastor Léo. Nós podemos sair aqui, cair um saco de cimento na cabeça, morrer. Né? A vida é muito frágil. A vida é breve. Quando a palavra de Deus vai falar sobre a vida, né, o que ela fala? Seca-se a erva, cai a flor, está falando da gente. Né? A nossa vida, segundo o Eclesiastes, é um sopro, é um piscar de olhos. Já foi. Né? Eu pisquei, já estou quase fazendo 50, amigo. Né? Ontem eu era um jovem, né? E agora não sou mais. Já estou pertinho aqui, ó, da terceira idade, olha que bênção. Né? Estou ali, ó, chegando, né, no público-alvo aí, no negócio do Covid, eu também sou público-alvo, olha que bênção. Né? Então, a gente tem que entender que a vida é breve, tem que parar de ter medo de morrer. Né? A morte nós já falamos disso aqui hoje de manhã. A morte é consequência do pecado. A morte é porque nós somos mortais, mas nós cremos na ressurreição em Cristo Jesus. É essa a esperança da vida do crente. Né? Eu melhoraria talvez a resposta dizendo: a gente precisa viver essa vida que Deus nos deu com muita responsabilidade. Né, cuidando bem desse corpo que Deus nos deu, cuidando bem da nossa mente, da nossa alma, do nosso testemunho, cuidando bem da nossa história. Né? A Camila, esposa do nosso querido irmão Daniel, faz a seguinte pergunta: pastor, queria entender melhor a forma que a lei e a graça se complementam para nós, igreja. Quando falamos que Jesus não veio para revogar a lei, podemos dizer que o dízimo é um exemplo disso? Ele foi estabelecido no tempo da lei, e não há revogação destes preceitos no Novo Testamento, certo? Não, Aí ela só deixa uma observação: eu não sou contra o dízimo, é só uma dúvida de estudo mesmo. Tá certo. Quando a gente fala de lei e graça, a definição fantástica de Paulo, né, é que sempre vem à mente que ele diz que a lei é um aio para nos conduzir a Cristo. Quando Jesus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, então isso fica claro que a lei não passou, a lei continua. Jesus não revogou a lei. Só o princípio da relação lei e graça é que a lei não é para salvar, a lei não salva. Por que que a lei não salva? Porque a lei, na verdade, aponta meu pecado. A lei é o espelho que me mostra meus defeitos. A função da lei não é salvar. A lei não existe
como o judeu a compreendeu, ele transformou todas as prescrições do Velho Testamento em 613 mandamentos, entendendo que se ele guardar os 613, e aí uns mais bonzinhos, se eu guardar pelo menos a maioria, eu vou ser salvo pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio mérito. Não é esse o propósito da lei. A lei veio, diz Paulo, como aio. O aio era aquele cidadão que criava, né, a criança para conduzi-la à maturidade. A lei, ela veio para me mostrar Cristo, ela veio para me mostrar que eu preciso de Jesus. A lei veio para me dizer que mentir é pecado, a lei veio para me dizer que roubar é pecado, a lei veio para me dizer que fazer ídolo é pecado, a lei veio para me dizer que torcer o significado do sexo, que é casamento, é pecado. A lei veio para me dizer que adorar outros deuses é pecado. A lei veio para me dizer que falso testemunho é pecado, né? Quando eu leio lá, não faz isso, não faz aquilo. A lei veio para me mostrar que é aquilo ali que Deus chama de pecado. Então a lei não passou, a lei não foi revogada. As pessoas confundem, porque nós temos lei cerimonial, que eram as leis ligadas ao sacrifício. O sacrifício tinha várias leis para cumprir, e uma delas era a lei de se fazer o sacrifício. Quando Cristo morreu na cruz, cumpriu. Já temos o sacrifício, não precisamos mais. Então, aquelas leis cerimoniais foram abolidas. Algumas leis na Bíblia são as leis cíveis, as leis civis de Israel. Aquela lei civil de Israel é para o Estado de Israel. A igreja não tem que guardar a lei do Estado de Israel. Então, aonde que entra o dízimo? O dízimo não surge na lei, o dízimo é antes da lei. O dízimo é da relação de Deus com o homem. O dízimo é regulamentado dentro do ambiente da lei, como ele ia funcionar. E você vai olhar que tem várias regulamentações. Tem aquela do deserto. No deserto eles não produzem nada, mas eles dão dízimo. Do quê? Da cria de rebanho. Do leite do rebanho. Depois eles tomam posse da terra, eles estão numa plantação precária, eles dão dízimo dessa plantação pequena. Depois eles fazem uma produção grande, aí eles já vendem a produção e trazem dinheiro no templo. Ou seja, são regulamentações diferentes em épocas diferentes. A lei regulamenta o dízimo, ela não institui dízimo. Dízimo não é da lei. Dízimo ele transcende a lei, é da relação de dependência do ser humano com o Criador dele. Bom. Pergunta da Alessandra. Os gentios que morreram antes da primeira vinda do Senhor Jesus terão alguma chance de salvação? Assista o vídeo, querida, sobre o Apocalipse. Essa pergunta foi respondida pelo pastor Amaury quando falou da questão de Jesus pregando, né? Como que se deu a morte de Cristo e como que foi esse processo, né, da salvação no Antigo Testamento. Volta lá e procura que você vai achar a resposta. Vai ser muito bom essa pesquisa. Pastores, pergunta da Glauci. Gostaria de saber por que na Bíblia não fala de cremação. É certo? A cremação já existia naqueles tempos bíblicos, né? Alguns povos nunca sepultaram seus mortos. A cremação é só um jeito mais rápido de transformar em pó. Mas o princípio bíblico é: veio do pó e ao pó tornará. O que é isso? A cremação ou a decomposição. A cremação é só um jeito de transformar mais rápido em pó. E eu acredito, essa questão do sepultamento também tem muita questão da cultura, né? Porque, por exemplo, lembra da morte de José? O que aconteceu? José foi sepultado à maneira egípcia. Ele teve o seu corpo embalsamado, né, segundo a narrativa bíblica, né? Então você tem, ou segundo o que se entende do texto, o seu corpo foi preservado porque ele queria voltar para Israel, né? E é interessante isso. Você tem essa inserção cultural forte, né, na narrativa da relação do povo de Deus com o povo egípcio, pelo tempo que ele fica lá. Depois você tem a mesma coisa acontecendo lá no exílio, né? Então essas são inserções da cultura, né, que permeia a vida da igreja e que muitas vezes são costumes que não são necessariamente pecaminosos, né, mas que são costumes daquela época em si. É fato que não se sepulta pessoas hoje como era feito há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, né? A coisa vai, o que não pode se perder é o princípio bíblico, né? Então isso é o mais importante, né? Passamos então para a nossa quarta e última notícia. Ela diz o seguinte:
histórico. Descende Brasil, termina com milagres e ato profético. Nós temos poder para operar milagres? Qual é a visão da nossa igreja? Os milagres continuam ou cessaram? Olha, nós temos alguns teólogos cessacionistas em relação a milagres, alguns continuistas, né? Eu, pessoalmente, sou um teólogo que entendo que milagre não cessou. Milagre é uma forma de ação de Deus. Milagre está ligado à doutrina da providência de Deus. Então, Deus é quem governa, Deus realiza milagres. E é interessante, né, que até mesmo alguns teólogos cessacionistas, de vez em quando eles oram para que Deus abra a porta para o evangelho em certos países fechados, ora para que Deus cure um enfermo, o parente dele, lá o filho. Então, quer dizer, na verdade, ele acredita que o milagre cessou, mas não acredita muito, né? Então, o problema é exatamente as pessoas, o grande problema de alguns teólogos é com o movimento aonde as pessoas estão determinando o milagre. É muito interessante quando nós ouvimos hoje uma chamada, venha para uma conferência, uma cruzada, um pastor que realiza milagres e tal. Quando nós lemos em Atos, eu entendo a forma correta. Atos 2:42 começa aquela narrativa, a igreja falando, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O texto diz assim, cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui está a chave para entender o milagre. A igreja não tem poder de realizar milagre. Pastor não faz milagre. Se tem algum milagre feito por pastor, é fabricado, é falso. Ou é o diabo que fez, ou é o pastor que fez, é invenção humana. Milagre é uma coisa que Deus faz. Por intermédio, lá em Atos dos Apóstolos, ele pode fazer por intermédio de pessoas hoje, e é por intermédio da igreja. O milagre não é patente de nenhum pregador, não é patente de nenhuma igreja, milagre não é patente de nenhum movimento. Milagre é uma coisa que Deus faz em resposta à oração do povo dele, em consonância com o plano dele. Então, nós vamos ver que os momentos de mais milagres são os momentos que Deus tem que dar algum impulso maior em determinado lugar para o avanço da igreja. Então, essa coisa de milagre agendado pelo ser humano, fabricado pelo ser humano, aí é o falso milagre. Milagre é algo que Deus faz e o Deus do passado é o Deus do presente. O milagre é segundo a conveniência de Deus, segundo a agenda de Deus, segundo o propósito de Deus, de fazer avançar o reino dele na terra. Eu tenho muita dificuldade com o milagre que é para divulgar um ministério, com o milagre que é para divulgar um indivíduo, com o milagre que é para acentuar a força e o poder de uma determinada igreja. Milagre não é para isso. Milagre é para avanço do reino, do evangelho como um todo, diante das nações. Eu queria só sublinhar a questão desse movimento aí, do Descende Brasil, né? A gente, para quem está assistindo e não viu o que foi esse movimento foi um movimento que aconteceu no Brasil, ele é um movimento americano, né? Que surgiu nos Estados Unidos. Eu me lembro bem quando esse movimento começou a surgir, era muito ligado à questão da luta política da igreja, né? Então, a igreja lutando contra a questão, esse movimento lutando contra questões políticas, e eles fizeram um grande movimento naquele mall, naquele corredor da esplanada dos ministérios ali, que termina lá no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington. E esse movimento cresceu nos Estados Unidos e, de repente, ele foi importado para o Brasil, né? Então, ele tem um cunho político na base do nascimento dele. Segundo lugar, o que eu vejo, porque as pessoas têm um pouquinho de receio, alguns bons pastores têm um pouquinho de receio de falar desse movimento. Ele é um movimento muito complexo em alguns momentos. Por quê? Porque ele tem uma teologia que aí sim faz desse ato profético, você não sabe se é ato político, se é ato profético, que tipo de ação que está sendo feita na base. Segundo lugar, é isso que o pastor Amaury falou, ele promove alguns ministérios. Então, este tipo de evento, ele tem a tendência de promover ícones. O pastor fulano que organizou, o músico tal que tocou, né? E geralmente são jovens.
E nós temos visto na internet, infelizmente, pastor Leonardo, pastores que se intitulam pastores, que são jovens, que são youtubers, que têm uma influência grande sobre os jovens, mas que não conhecem a Bíblia e estão reproduzindo heresias para os nossos jovens, né? Então, se eu vejo alguma coisa de bom no Descende, qual que é a coisa boa? Cantar louvores, o despertamento de algumas pessoas que vão dizer, não, eu quero ser um missionário. Então, no meio de 100 mil pessoas, tinha gente sincera lá? Claro, eu acredito que a maioria, né? Mas quando a teologia é equivocada e a liderança não sabe para onde está indo, né? Você até de coisas boas pode gerar resultados ruins. Então, eu sempre fico com o pé um pouco atrás, né? Eu acredito que Deus pode usar qualquer movimento para a sua glória, né? Mas tenho algumas restrições com relação a isso, né? Teologicamente é muito complicado e a gente tem que ficar atento. E até essa questão, né? O chamado ato profético. Lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu nunca vi isso, né? O que é um ato profético? Jesus declarando, eu declaro que Herodes vai cair. O que é isso? O que é um ato que estão chamando? Existe na Bíblia o profeta, que é alguém que Deus levanta para falar o que ele quer, para ensinar as verdades dele, né? Nós vamos ver que vários profetas, o que eles fizeram foi pregar a lei de Deus, foi apontar a transgressão da lei de Deus, confrontar reis e povos quando estavam transgredindo a lei de Deus. Essa é a principal atividade do profeta no Velho Testamento. O que é um ato profético? As pessoas estão confundindo, né, meio que um abracadabra. Isso é meio que uma prática de um cristianismo mágico, né, que eu declaro algo, que eu falo algo, eu uso certos jargões, um abracadabra gospel e acontece. Ou seja, profetizar não é desejar. As pessoas falam, eu profetizo sobre a sua vida. Profetizar não é desejar algo bom para o outro. Profetizar não é desejar algo bom para a igreja, algo bom para o país. Profetizar é pronunciar algo que Deus disse. E vai acontecer, não é desejo, não é que pode acontecer, né? Então, na Bíblia, eu não vi algo que a gente possa chamar de ato profético. Eu vi profetas profetizando, falando em nome de Deus. No corpo dessa notícia diz o seguinte: com o estádio do Morumbi ainda lotado, os pastores se uniram em oração, clamando a Deus para que os presentes começassem a falar em línguas e a ter experiências sobrenaturais. O pastor Clark sentiu de ministrar por curas, dando alguns exemplos de problemas físicos que Deus estaria curando naquele momento, como, por exemplo, dores geradas por cirurgias ortopédicas com próteses metálicas. Pergunta é, principalmente nessa questão de línguas, o que é o dom de línguas? O fato, se ele existe, eu possuí-lo, faz de mim mais crente do que outras pessoas? Não, há vários equívocos, né, em relação ao dom de línguas presentes no meio da igreja. O que nós temos sobre línguas na igreja é Atos, no dia de Pentecoste, os crentes falando em línguas, e o texto lá é muito claro em dizer que as pessoas que estavam lá de outros povos ouviam aqueles judeus falando na língua deles sobre as grandezas de Deus. Ou seja, a manifestação de línguas em Pentecostes eram idiomas que eram falados, eram as verdades de Deus comunicadas naqueles idiomas das pessoas que estavam presentes ali. Depois nós vamos ter o mesmo fato ocorrendo em Éfeso, né, também os discípulos ali falando em línguas, e nós vamos ter o dom de línguas muito forte na cidade, na igreja de Corinto, sendo mencionado mais uma vez, e ali Paulo vai dizer que ele vai tratar sobre dom de línguas, mas o que nós vamos perceber é que Paulo não dá essa ênfase toda. Paulo fala de dom de línguas na igreja, dizendo que línguas tem a ver com uma oração, e uma oração mais do Espírito, que quando o cidadão ora em línguas, ele pode orar, a mente dele não saber o que ele está orando, então ele tem uma emoção, tem algo forte, que edifica emocionalmente e espiritualmente, mas não é produtivo, não produz algo grandioso intelectualmente. Então Paulo diz para esse indivíduo, se ele não tem a tradução daquilo que ele está falando, que vai produzir edificação também intelectual na igreja, Paulo vai dizer, fala 2 ou 3
sucessivamente, e haja quem interprete. Se não houver quem interprete, que fique em silêncio na igreja. Então, o que eu concluo de tudo isso da Bíblia é que eu não vejo base bíblica nenhuma para dizer que o dom de língua cessou. Tem alguns colegas cessacionistas, eu não tenho base bíblica para dizer que cessou. Alguns entendem que cessou por evidência histórica. Por evidência histórica pode-se dizer que cessou, pode-se dizer que voltou, porque tudo aí vai basear em evidência histórica. Mas eu também entendo que línguas é o que a Bíblia diz que é. Ou seja, é isso que Paulo fala em Corinto. Não tem base bíblica nenhuma para juntar lá e sair dizendo para as pessoas falar em línguas. Em nenhum momento da Bíblia alguém diz para alguém falar em línguas. O que nós temos é Pentecoste, o Espírito veio, o povo falou em línguas. Em Éfeso, Paulo orou para que eles recebessem o Espírito Santo e eles falaram em línguas. Aí o problema é que algumas pessoas entendem que falar em línguas é receber o Espírito Santo. Aí mistura as coisas. Receber o Espírito Santo não tem como evidência falar em línguas. Receber o Espírito Santo tem como evidência receber o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai se mostrar na vida desse indivíduo. Línguas é um dom que Paulo vai dizer lá em Coríntios. Tem todos os dons de língua? É uma retórica. Paulo está dizendo, nem todos têm dom de língua. Tem todos dom de curar? Não. Tem todos dom de sabedoria? Não. Tem todos dom de milagre? Não. Ou seja, é um dom dado a um grupo de pessoas, está muito ligado à intercessão e está muito ligado à, de fato, capacidade de aprender outro idioma para avançar o Evangelho. Se eu ia perguntar, línguas então são idiomas, não são sílabas desconexas que fazem algum sentido? Língua, é um idioma, é uma língua que a gente tem um trabalho muito interessante do D.A. Carson, num comentário que ele faz sobre 1 Coríntios. É o estudo mais completo que eu já vi na área de línguas, porque ele faz um estudo teológico, faz um estudo exegético, ele faz uma exegese primaz de todos esses textos, dos termos, o que é usado, e faz também uma análise técnica, inclusive com estudos de linguística, com programas de computador, gravando pessoas falando em línguas, para mensurar o que tem estrutura de língua realmente. Aí é interessante o resultado da pesquisa, muita coisa que é falada não tem estrutura de língua. Língua tem uma estrutura típica, Então, a capacidade de falar em línguas é de falar uma língua, que alguém fala, que alguém conversa, que alguém se comunica naquilo. Quando Paulo fala de língua de anjos, ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, língua dos anjos ali que Paulo está usando, ele está fazendo duas coisas. Ele está fazendo um exagero, tanto é que ele fala toda a ciência, todos os mistérios, mover-se as montanhas. Não, ele está usando aqui uma hipérbole, um exagero, para dizer, ainda que fosse nesse extremo, e provavelmente também está fazendo uma referência ao fato de como os anjos se comunicam, mas nós nem sabemos se anjo comunica falando. Eles são espíritos. Como que eles se comunicam? É falando? É telepatia? Ou seja, falar a língua dos anjos, se for telepatia, não era nem falar, era olhar e comunicar. Então Paulo nem estava falando de falar um monte de coisas emboladas na hora de um culto na igreja. Não é disso que Paulo está falando. Então língua, é idiomas. São falas e é uma estrutura de língua e tem que ter uma estrutura. Essa repetição de palavras muito parecidas em tudo quanto é lugar, ficar repetindo a mesma coisa, e muitas gravações de línguas feitas e depois examinadas em laboratório, chegou à conclusão que aquilo é frase sem sentido, é palavra repetida, é ajuntamento de alguns sons sem propósito nenhum. O que é importante pensar nisso tudo, na narrativa de Atos, que eu acho que é onde isso fica mais evidente na vida dos apóstolos, na relação deles com Deus. Por exemplo, quando você vê para uma notícia dessa, e fala assim, que lá nessa reunião do Descende, eles num determinado momento mandaram todo mundo orar em línguas. Então, pastor Léo, isso é uma doutrina pentecostal, entendeu? Qual é o centro do culto pentecostal? O centro do culto pentecostal é essa experiência do falar em línguas. O Pentecostes nasce como uma compreensão teológica de Atos 2. Então eles entendem Atos 2 de uma forma com a qual eles entendem que a bênção do Espírito Santo, ou a segunda bênção, ou o batismo do Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, e isto é buscado em
todo o culto. Então, o centro, assim como o centro do culto de uma igreja reformada, é só você prestar atenção no nosso culto hoje aqui. Teve 15 minutos de música e nós tivemos 1 hora de exposição da Bíblia. Qual é o centro do nosso culto? Apesar de todas as coisas terem o mesmo peso, o centro do culto é a pregação, a exposição da palavra de Deus. O centro do culto pentecostal é a experiência com Deus. Por isso que tem culto que não tem nem pregação, e tem culto que a pregação é temática, que não expõe a Bíblia, que expõe uma ideia, enfim. Nesse sentido, muitas vezes os pentecostais acham que eles têm um copyright do Espírito Santo, né? Que o direito autoral do Espírito Santo é nosso. E eles reproduzem esse tipo de doutrina nas suas reuniões, né? De novo, eu vou falar. Eu acredito que podem ter gente muito boa, muito de Deus, mas tem o serviço desse ato profético que não está na Bíblia, que está a serviço de uma teologia que, do ponto de vista reformado, está equivocado. Do ponto de vista bíblico está equivocado, né? Então é preciso tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. Quais são as coisas boas? O viver em santidade, o buscar a Deus, o viver para Deus, o querer fazer a missão, a meninada levantar o sapato e falar assim, não, nós vamos pregar o Evangelho. Amém, então vai, meu amigo, vai e prega, né? Mas não precisa comprar um pacote para isso, né? É preciso crer na palavra de Deus e enfim, entender. Outra coisa, quando você lê em Atos, né, você tem lá a palavra êxtase, o apóstolo Paulo extasiado na presença de Deus, né? Então, essa experiência de profunda intimidade com Deus e de vida de oração, é isso que o crente deve buscar, né? Não o que é pirotécnico, né? Mas o quarto fechado e uma vida de profunda intimidade e disciplina do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, de oração e vida de joelho. É aí que o crente é visto diante de Deus. Eu né? vejo, né, até assim, ainda falando um pouco mais sobre línguas, até uma decomposição do conceito, né? Eu, como crente mais velho, já mais rodado, eu vejo, né, acompanho o pentecostalismo há mais anos, sempre tive bons amigos em igrejas pentecostais, pastores, sempre preguei bastante, tenho boa relação. E eu vejo uma mudança nessa questão do dom do falar em línguas. No passado, dom de línguas numa igreja pentecostal era quase que uma condecoração. O sujeito jejuava, orava, consagrava, e buscava, e orava num monte, e fazia vigília, fazia jejum. E um dia, num culto, numa reunião de oração, ele tinha lá o que a turma chama o batismo com o Espírito Santo e falava em línguas, né? Hoje o sujeito ensaia, pinta o cabelo, vai não sei o que e fala em línguas. Mudou pra caramba, né? O sujeito, ele é bom de voz, ele canta bem, ele ensaia muito, aí ele, né, não prega o evangelho para ninguém, não ora coisa nenhuma, dá mau testemunho pra caramba, às vezes tem uns namoros enrolados por aí, não tem profundidade bíblica nenhuma, mas no show ele fala em línguas. Sobe no palco e fica lá falando em línguas. Eu fico olhando assim, a gente que acompanha, né, o movimento pentecostal, o neopentecostal, assistindo de camarim a história, a gente fica olhando assim, poxa, mas mudou bastante, porque daquele sujeito pentecostal ali que surrava, ralava, e era oração e Bíblia e livro, estudava, santificava, vigiava a vida para não cometer pecado nenhum, tinha medo, o sujeito olhava para uma menina meio atravessada, dava um tapa assim na cara, não queria santificando para conseguir falar em línguas. Hoje o cara acaba de malhar a menina ali, sobe no palco e fala em línguas, né? Ou seja, será que é o mesmo fenômeno? Não é, com certeza nenhuma. Com certeza absoluta não é o mesmo fenômeno. Né? Pergunta da Graziella. Então é mentira tudo que essas pessoas repetem, essas línguas estranhas? Olha, quando as pessoas... algumas línguas estranhas, na verdade, não são línguas. Elas só são uma manifestação do êxtase, né? Então, elas só são uma manifestação da alegria dessas pessoas, só são uma expressão da emoção que elas estão sentindo naquele momento ali. É difícil para a gente que está de fora analisar e julgar, dizer, ó, Deus está ali ou Deus não está ali. Aquilo foi uma cartaz,
foi uma manipulação psicológica daquelas pessoas, foi uma combinação de, olha, eu faço daqui, você faz daqui, você canta, repete, repete, pula, pula, e daqui a pouco todo mundo entra em êxtase. O fato é que esse tipo de fenômeno não acontece só em igreja cristã, isso acontece no espiritismo, isso acontece no Islã, tem segmentos de Islã que tem cultos que a gente vai dizer a mesma coisa, desse tipo de fenômeno. Você vai ver no hindu, tem a mesma manifestação, as pessoas começam a rodar, começam a pular, as pessoas começam a tremer, as pessoas falam em línguas, no hinduísmo, as pessoas falam em língua no Islã, entendeu? Catolicismo. O catolicismo tem esse tipo de fenômeno em praticamente todas as religiões. Por que tem isso? Isso tem a ver com a fenomenologia da religião. Isso tem a ver com os bens e práticas e costumes e ritos das religiões. Aquilo tudo é um ritual que está sendo feito. Agora, é uma expressão humana. Aí quando Paulo escreve para os irmãos de Corinto, Paulo é macho. Paulo corrige as práticas ritualísticas erradas de Corinto sem dó. Paulo corrige a ceia, Paulo diz, vocês estão fazendo a ceia errada, a ceia que vocês estão fazendo é carnal, isso não é a ceia de Deus, vocês corrigem com você. Paulo bate neles. Paulo fala para o culto deles, quando vocês se ajuntam, o que tem que fazer? Um traz salmo, um traz revelação, o outro traz isso aqui. Paulo diz, não, seja feito tudo com ordem, vamos montar um esquema. Como é que é o esquema de culto de vocês? Vai falar em línguas? Tá bom, 2 ou 3, um atrás do outro, não fala todo mundo junto e fala quem tem interpretação. Se não tiver interpretação, fale de si mesmo para Deus. Ou seja, por que mudou hoje? Por que mudou hoje? Paulo autorizou fazer diferente? Pedro autorizou fazer diferente? Foi o apóstolo Zé Maria. Aí, meu amigo, eu fico com Paulo. Zé Maria. Eu não vou ficar com o outro apóstolo, eu vou ficar com Paulo. A regra de Paulo é que vale. Um irmão traz lá, tem um salmo. Paulo diz, fala um de cada vez. A ordem é essa, ou seja, um tem uma canção, então não é cada um cantando do jeito que quer, não é cada um orando do jeito que quer, não é cada um pregando do jeito que quer, o que quer, na hora que quer, não. O culto tem que ser inteligente. O ritual do culto no cristianismo, ele não pode ser um ritual como um fim em si, que a gente entra aqui, produz uma cartaz, rola no chão, emociona, chora e cumpriu o objetivo, não. O culto cristão, ele tem uma finalidade de conexão com Deus. O culto cristão é para falar com Deus e para ouvir Deus falar. O melhor meio que tem é via a palavra. Por isso que para nós a pregação da palavra é importante no culto. O centro do culto é Deus e a exposição é uma das formas mais eficazes de expor Deus, de mostrar Deus. É a forma como Deus se revela para nós através da Escritura. Então, por que essa ênfase na Escritura no culto reformado? Porque é a exposição da Escritura que expõe Deus, que mostra a glória de Deus. Não é o homem orando, não é o homem tremendo, não é o homem chorando, não é o homem falando em línguas, não é o homem manifestando algum sinal de cartaz ou de emoção. Não, é falar de quem Deus é e do que Ele faz. E é interessante que normalmente as igrejas que aderem a esse tipo de comportamento, elas têm como espelho, como referência a igreja de Corinto, né? Que é a igreja que Paulo mais exorta. Pergunta aqui, pastor, às vezes estou orando ao Senhor no meu quarto e sinto vontade em falar em línguas. Isso é errado? Olha, se for línguas de fato de Deus, se falar no quarto é o princípio de Paulo, fale de si mesmo para Deus e o Espírito será edificado, né? Então, se ela estiver lá, o que biblicamente a gente tem errado? É falar no meio do culto sem interpretação. Esse é o princípio do que é errado. Falar para quê? Para chamar atenção para mim, para dizer, olha, eu falo em línguas, eu tenho Espírito Santo, olha, eu falo em línguas, eu sou espiritual, ou seja, eu estou desvirtuando o propósito de um dom. O dom tem a ver com serviço, eu entendo que línguas tem a ver com intercessão. Então, se ela está lá no momento de intercessão, Deus pode conduzi-la a uma intimidade, a uma profundidade de intercessão, o Espírito pode conduzi-la na direção daquilo que ela vai orar diante de Deus, inclusive com uma experiência dessas. Então, não tenho nenhuma proibição para ela lá no quarto dela, nem Paulo tem. E até um incentivo, porque no sentido de que, pegando a primeira parte da pergunta, né, quando eu estou no meu quarto orando, e é tão bom ouvir isso, né, porque cada vez mais é necessário que os crentes entendam que eles precisam ter tempo de oração
diante de Deus. O pastor Amaury pregou hoje tão profundamente sobre isso, né? Essa incessante oração, essa oração que não cessa. Esse tempo diante de Deus é que traz paz para o nosso coração, é que nos faz enxergar a resposta de Deus, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não vejo mais milagres. Eu pergunto, o quanto que você ora, né? Por quê? Porque à medida que a gente aprende a orar, você começa a perceber o que Deus está fazendo. É só fazer o teste. Começa a orar por alguém. Começa a orar de fato pelas causas que as pessoas apresentam para você, né? Você começa a perceber as respostas destas orações, né? Então a primeira parte da pergunta é muito importante. Nós precisamos descobrir o lugar secreto, esse lugar, esse quarto de guerra, esse lugar de oração. O crente tem que ter um tempo de aprofundar o seu coração para que ele possa acostumar o seu coração a se dobrar, a contemplar, a se deleitar, a interceder diante de Deus. Isso é uma das grandes alegrias da vida cristã, aprender a orar profundamente. Eu acho que o foco principal desse momento do quarto, que a pessoa que fez essa pergunta, não pode ser também essa experiência, né? Mas ser a intimidade com o próprio Deus. Porque, o que eu digo? Às vezes a pessoa bota um mantra, um louvor que fica 500 vezes repetindo a mesma coisa, e aí a pessoa entra nesse mesmo êxtase, mas eu estou no meu quarto. Isso não, é o quê? É oração mesmo, né? Ou seja, como eu disse, está ligado à intercessão. Então, as pessoas que têm essa boa prática, que ela está externalizando para nós aqui na pergunta, tem que manter mesmo, e são os raros cristãos, né, que têm essa boa prática de entrar no quarto, como disse Jesus, fechar a porta, e ali coloca as necessidades pessoais, ora pela igreja, ora pela nação, ora pelos irmãos, ora nominalmente. Isso é uma das práticas mais saudáveis da vida cristã, né, mais salutares, e o cristão que tem essa prática desenvolve maturidade, desenvolve intimidade com Deus, fortalece sua fé, aprende a lidar melhor com o sofrimento, com as angústias, e aprende até a discernir melhor as coisas do mundo espiritual, né? Então, é uma prática salutar, saudável, e na intimidade, desfrute da intimidade com Deus. Não perca, né, a presença de Deus com artifício, né? Vou pôr uma coisa. Não, fica ali diante de Deus. Às vezes em silêncio, às vezes em lágrimas, às vezes derramando palavras, às vezes cantando louvores, às vezes se derramando diante de Deus, e que Deus derramar no coração, desfrute da intimidade com Deus aí. Amém. Tem um livro muito fantástico que o John Piper escreveu para pastores, e o título do livro é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, né? E ele fala qual é o grande risco, falando da minha classe, dos pastores. Nós trabalhamos com a palavra de Deus o tempo todo, né? E eu me lembro que muitas vezes, essa semana mesmo, quando preparava o sermão, na semana passada, na verdade, quando preparava aquele sermão de Atos, no capítulo 1 que preguei aqui, uma das frases daquele texto me levou à oração. E muitas vezes, quando eu estou estudando a Bíblia e lendo a palavra do Senhor e preparando para poder pregar a palavra de Deus, eu tenho que parar, me ajoelhar, às vezes as lágrimas me vêm aos olhos, às vezes eu não consigo mais preparar aquilo, eu tenho que parar e ficar ruminando aquilo no meu coração, né? Às vezes eu tenho que escrever aquela oração, né? E se nós não somos crentes profissionais, né? Não existe isso, né? O crente, ele não pode ser frio na sua relação com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem que fazer o crente chorar, sorrir, se alegrar, esperançar, buscar, sentir de fato, né, que Deus está com ele, né? E isso é muito fruto da prática da vida de oração, né? É na oração que a gente encontra paz. Não tem outro lugar. O santo remédio de Deus para a ansiedade é a oração. O crente que descobriu o caminho da oração, ele vive em paz. Esse
dorme tranquilo igual o Pedro lá, né, pastor? Tá na hora, e deita lá e deixa E eu rolar. fiquei imaginando, Pedro, que transformação, né? O bicho desesperado no barco e apavorado, e agora ele é o que dorme, né? Olha o que o relacionamento com Jesus não que a faz. intimidade com Jesus faz ficar parecido com Jesus, né? É. Por isso que Jesus dormia no meio da tempestade, Pedro dorme. Andando com Jesus, ele ficou parecido com Jesus. Então, meu irmão, gaste tempo na intimidade com Deus, na oração particular, pessoal, você vai ficar parecido com o Mestre Jesus com quem você tem andado. Que palavra, queridos. Nós estamos chegando ao fim do nosso Que Palavra de hoje. Amanhã nós teremos mais um momento logo após o Conexão. Quero desafiá-lo mais uma vez a se inscrever nos nossos canais, compartilhar os nossos vídeos, seja um missionário digital. Nós temos tratado de temas tão importantes para os nossos dias. Envie esses vídeos para pessoas que você sabe que tem essas mesmas dúvidas. Seja um canal de bênção, meu querido. Eu sou o pastor Léo. Você pode me encontrar nas redes sociais pelo nome de Leonardo Tobias. Que Jesus te abençoe e uma ótima semana. Queridos, você é muito bem-vindo aqui, você que não é da Igreja Presbiteriana da Penha, mas é muito bem-vindo no nosso canal, é bem-vindo a comentar nas perguntas, você pode expor a sua opinião aí, claro, com respeito, com amor, assim como nós respondemos vocês aqui com todo o amor, e convidamos vocês também para amanhã estarem aqui conosco no Conexão com Deus e no Que Palavra que vai acontecer de novo também. Meu nome é Juliano Sócio, você me acha lá nas minhas redes sociais, me siga lá no Instagram especialmente, né? Queria muito que você fosse lá no meu Instagram, @JulianoSócio, e me seguisse lá, para que lá a gente pudesse continuar essa conversa boa. Muito obrigado, pastora Mauri, pastor Léo, vocês são uma bênção, eu só aprendo nisso aqui, é bênção demais, estamos juntos, um bom restinho de domingo hoje, Deus te abençoe, pastor. Prazer mais uma vez estar juntos nesse Que Palavra, conversar sobre temas que ardem tanto no coração da gente, que é temas relacionados à Escritura Sagrada. A gente fala aqui com abertura, com franqueza, não querendo machucar ou ofender ninguém, pelo contrário, nós queremos que você examine, verifique aquilo que temos falado à luz da Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé, de base de vida, de decisão, regra de conduta. Nos baseamos nela e o que temos nos esforçado para fazer, para te expor fielmente os preceitos revelados na palavra de Deus. Então, continua junto conosco, nos siga aí, você vai achar a pastora Mauri Oliveira no Instagram, no Facebook, também continue seguindo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal da Penha, se ainda não se inscreveu, e também nos ajude a crescer nosso alcance como canal aí no YouTube, no Facebook, nas outras mídias. O nosso desejo, e você é nosso missionário digital que nos ajuda a alcançar mais pessoas, tá certo? Um grande abraço, uma semana abençoadíssima e que tenhamos uma semana de boas notícias em nome de Jesus.